No vídeo de hoje, nós vamos fazer a análise de uma das empresas que nós já temos na carteira de investimentos, que é a Itaúsa. Vamos utilizar o método de Valuation FDC, que é o fluxo de caixa descontado. Se você quer aprender como fazer esse método e se você quiser saber se está valendo a pena comprar a Itaúsa ou não, fique nesse vídeo até o final. Mas antes de começar, eu quero falar para vocês que isso não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, principalmente de Itaúsa, que nós vamos tratar aqui no vídeo. O valuation, ele é importante para você saber qual o valor da empresa e depois para você entender se a empresa está sendo negociada o valor da ação a um preço baixo, preço alto ou a um preço justo. E como que funciona o valuation? Eu vou deixar um vídeo aqui do lado para vocês que também já expliquei exatamente o que é o valuation e como ele funciona. O valuation basicamente é você pegar o fluxo de caixa da empresa nos próximos anos e trazer ele a valor presente, descontando uma taxa que nós vamos descobrir aqui através dos cálculos. Então eu decidi fazer aqui uma planilha para vocês entenderem como que vocês podem fazer o valuation de Itaúsa ou de qualquer outra empresa utilizando o método de fluxo de caixa descontado. Primeiramente, vocês têm que entender as premissas. As premissas, ela é variável. Como assim? Aqui vocês vão entender que eu fiz as premissas de acordo com a minha expectativa em cima da empresa. Então, vocês podem fazer as premissas de acordo com a expectativa que você tem para a empresa. Aqui, por exemplo, o CAE. O CAE, ele é o custo do acionista, o quanto que a empresa vai ter de custo com aquele acionista. Aqui eu coloquei 5% mais TJLP. TJLP é a taxa de juros ao longo prazo. Essa taxa hoje ela está em torno de 4,5%, 4,40% e eu coloquei 5% porque é o que eu quero receber por investir em Itaúsa. O imposto, nós vamos considerar que ela vai pagar pelo menos 1/3 de imposto, 33%, e a perpetuidade eu coloquei 3%. O que é a perpetuidade? Isso aqui influencia muito no resultado final. Perpetuidade é o quanto eu espero que a empresa vá crescer nos próximos anos, na perpetuidade. Mas isso eu vou mostrar para vocês no final do cálculo, como que isso altera demais. E com apenas essa premissa, o valor da ação ela pode variar muito. Aqui eu coloquei também a quantidade de ações que Itaúsa tem, porque a gente vai utilizar no final do cálculo. Hoje são 8 bilhões, 410 milhões e 815 mil ações distribuídas no mercado. O valor da ação hoje ela está sendo negociada a 10,23 e aqui eu também coloquei uma tabelinha para vocês entenderem no final. Em 4% de perpetuidade até 0% de perpetuidade, o crescimento da empresa. E aqui eu vou colocar o quanto que daria o valor por ação. Aqui é onde nós vamos fazer os cálculos para entender como que está o valor da ação de Itaúsa. Mas aqui antes eu quero chamar a atenção para vocês para as fórmulas. As fórmulas, vocês não precisam decorar nenhuma fórmula e sim entender o que cada fórmula significa. O VAC. O VAC ele é o custo médio ponderado de capital, ou seja, é a taxa de desconto que nós vamos utilizar para descontar o valor futuro para trazer ele a valor presente. Aqui outra fórmula é o NOPAT. O NOPAT é o lucro operacional líquido de um negócio após os impostos. E o FCFF, que é o Free Cash Flow to Firm ou fluxo de caixa livre da empresa. Aqui nós vamos entender quanto que é o fluxo de caixa livre da empresa por ano. Então, entendendo essas fórmulas, sabendo que são essas três fórmulas que nós vamos utilizar, vamos entender quais são os indicadores para a gente calcular o VAC. Para a gente calcular o VAC, a gente precisa do CAE, que é o custo de acionista, que é essa parte que eu falei para vocês, dos 5% mais o TJLP, que ficou em 9,41%. O custo da dívida, esse daqui que é o KD, você encontra nos balanços da empresa, em torno de 5%. O D é a dívida total, o quanto que Itaúsa tem de dívida para pagar. De acordo com o último balanço do primeiro trimestre de 2021, Itaúsa está com 5,7 bi em dívidas. O patrimônio líquido de Itaúsa hoje, que é o PL, não é preço-lucro, é patrimônio líquido, está em 57,3 bilhões. E dívida total mais patrimônio líquido, aqui a gente vai fazer já a primeira somatória. Seria igual a somatória da dívida total mais a somatória do patrimônio líquido, onde a gente chegaria em 63 bilhões no total. Aqui o cálculo do VAC, como eu coloquei na fórmula aqui para vocês, é apenas seguir a fórmula. Igual KE multiplicado pelo patrimônio líquido
Aqui vamos colocar um parênteses porque vai ter uma divisão. Patrimônio líquido dividido pelo total da dívida mais o patrimônio líquido. Aqui a gente vai fechar parênteses, mais o KD, que é o custo da dívida, multiplicado. Você vai abrir parênteses por caso de outra divisão. O total da dívida dividido pelo patrimônio líquido mais a dívida. Aqui nós vamos encontrar o cálculo de 9,01%. Essa vai ser a taxa de desconto que nós vamos utilizar para as fórmulas seguintes. Aqui agora nós vamos calcular o FCFF, que é o fluxo de caixa livre da empresa. E aqui nós temos o EBIT. O EBIT ele é o lucro operacional de Itaúsa, que foi de 7,1 bilhão. E agora nós vamos calcular o NOPAT, que como eu falei é o lucro operacional de um negócio após os impostos. O NOPAT é basicamente o EBIT, então vamos lá, igual ao EBIT multiplicado, abre parênteses aqui pela formulazinha, 1 menos a taxa de impostos, que aqui no caso é 5%. Aqui eu vou colocar em 0,05 para não ter problema na conta. E aqui nós vamos chegar que o NOPAT, o lucro operacional após os impostos, é de 6,8 bilhões. A depreciação, ela entra na conta por causa que ela é a desvalorização. Então significa que você teve uma redução no valor do patrimônio da empresa. O CAPEX é o dinheiro que a empresa disponibiliza para investimentos, para novos projetos, é de 100 milhões. E o capital de giro, que são os recursos disponíveis da empresa hoje, está em 200 milhões. Agora a gente vai calcular o FCFF, que tem a fórmula aqui do lado também, que é o NOPAT, que a gente acabou de calcular, mais o valor da depreciação, que foi cerca de 700 milhões, menos o valor do CAPEX e mais o valor do capital de giro. Aqui nós vamos chegar no Free Cash Flow to Firm da empresa de 7,6 bilhões. Agora a gente vai calcular também o preço justo da empresa. Aqui vocês já estão vendo o valor, porque já estava com a fórmula, mas aqui eu vou tirar para vocês entenderem como que você faz o cálculo. Então vamos lá calcular o preço justo. É igual ao FCFF dividido, abre parênteses aqui para não ter nenhum problema, o VAC menos o valor na perenidade, que eu coloquei 3%, e agora que eu vou começar a mostrar para vocês o quanto que esse valor na perenidade ele é importante. Fecha parênteses. Aqui nós vamos entender que o valuation de Itaúsa hoje estaria em torno de 126 bilhões, 463 milhões, 754 mil e alguns quebradinhos. Isso de acordo com as premissas que eu coloquei, de 3% no crescimento na perenidade. Agora, para a gente descobrir o preço por ação, vocês viram que ali já estava o valor, mas vamos fazer o cálculo novamente. Para você descobrir o preço por ação justo, de acordo com o valuation que nós acabamos de fazer, nós temos que pegar o preço justo da empresa, ou seja, o valuation que nós acabamos de calcular, e dividir pela quantidade de ações, que assim nós vamos descobrir o valor unitário de cada ação. Então aqui nós vamos calcular o preço justo, que nós acabamos de calcular, dividido pela quantidade de ações que eu coloquei aqui. Nós vamos achar o valor de R$ 15,04 por ação. O valor da ação hoje está sendo calculado em torno de 10,23 centavos, o que, de acordo com essas premissas, nós teríamos um upside, uma potencialização do valor da empresa em quase 50%, saindo de R$ 10 para R$ 15, de acordo com o valuation. Mas lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e venda e que também isso varia de acordo com as premissas que você está colocando no início do seu cálculo. E eu vou mostrar por quê. Aqui eu já vou preencher a tabela com 3% na perenidade, então é 15,04. E agora nós vamos alterar o crescimento na perenidade para vocês entenderem como que é a avaliação e como que altera de acordo com os valores que você coloca na premissa. Se eu colocar na perpetuidade que Itaúsa não vai crescer nos próximos anos e ela vai se manter em zero, vocês vão entender que o valuation da empresa ele cai para 84 bilhões e o preço justo por ação ele cai para 10,03, ou seja, um pouco abaixo do que ela está sendo negociada hoje no mercado. 10,03. Se nós colocarmos aqui 1%,
O valor da ação ela já vai para 11,28, que já altera um pouco acima do que está sendo negociada hoje. Se colocarmos 2%, ela vai para R$ 12,89. 12,89. Aqui nós já colocamos com 3, e se nós colocarmos um crescimento na perpetuidade de 4%, nós vamos chegar num valor de ação de R$ 18,04, o que é um upside, uma valorização de R$ 8 por ação. Ou seja, se você colocasse a premissa de 4% e a Itaúsa realmente crescesse na perenidade de 4%, hoje a ação ela estaria sendo negociada com uma diferença de preço justo da empresa de R$ 8. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês entendam o conceito do valuation, o conceito de como fazer o cálculo. Vocês não precisam decorar nenhuma fórmula, essas fórmulas é super fácil de você encontrar. Se vocês quiserem também, comentem embaixo desse vídeo, eu disponibilizo também essa planilha aqui para vocês. Mas o importante é você saber calcular o valuation, fazer a análise, entender a metodologia, para que você consiga encontrar várias oportunidades no mercado que pessoas que não sabem fazer o valuation não estão enxergando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários se vocês quiserem a planilha também. E também já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu sou o Leonardo Fedato e este é o canal Afluência Financeira.